Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Vamos dar continuidade na leitura do capítulo 6, em que Jesus deu um discurso para a multidão, que fez com que a multidão desse as costas para ele. Por quê? Porque era um discurso sobre aliança, sobre estar disposto a padecer tribulação para só no futuro, na ocasião da sua volta, é que eles receberiam de fato a verdadeira vida. Por isso que Jesus, na última gravação nós lemos aqui os versos 39, 40, 44, que Jesus ressuscitaria no último dia. Ou seja, o foco de Jesus não era para aquele momento. O povo estava tratando Jesus como Salvador que iria libertar Israel da opressão romana. Só que, primeiramente, Jesus ele tinha que vir como um cordeiro para dar a sua vida e fazer com que todos aqueles que quisessem seguir a Jesus também tinham que tomar a sua cruz, estar disposto a morrer por amor a ele, e no último dia ele ressuscitaria. Ou seja, aquela multidão, ela tinha que entender que a verdadeira vida é a que virá. Nessa, eles teriam aflições. E isso fez com que eles voltassem as costas. Nós vamos ver aqui na leitura, não sei se eu vou conseguir terminar, eu acho que eu não vou conseguir terminar o capítulo 6 hoje, enfim, mas é exatamente isso que acontece. Só restam os 12, e Jesus fala para os 12, e aí, vocês não vão sair também? Não vão com eles, não? Foi quando Pedro falou, para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Olha só, queridos. Então, o foco do Evangelho é a vida eterna. A vida eterna nós temos hoje, porque a própria vida de Deus em nós. Entretanto, a verdadeira vida, o que vai culminar, é na volta de Jesus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, ele fala que hoje estamos ausentes do Senhor. Mas, Wagner, como assim estou ausente do Senhor? Ele está comigo todos os dias. Está vendo como nós precisamos juntar os textos e entender toda a visão da palavra? São duas fases, queridos. Hoje, nós vivemos por fé, pela esperança, temos as primícias do Espírito, podemos experimentar de poderes do mundo vindouro. O novo nascimento é um poder do mundo vindouro, nós ressuscitamos com Cristo espiritualmente. Uma cura no nosso corpo é um poder do mundo vindouro. Outros sinais e maravilhas é poder do mundo vindouro. Queridos, mas é apenas uma parte, apenas os primeiros frutos do Espírito. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Vai haver, de fato, a concretização. E essa vida eterna, de fato, vai transformar o nosso corpo, queridos. E seremos imortais. Nunca mais pecaremos para todo sempre com o Senhor. Então, quem não ama seu irmão não tem a vida eterna permanente em si. Ou seja, ainda não alcançamos, de fato, a vida eterna. A vida eterna para aqueles que perseveram em praticar o bem. Estes que perseveram em praticar o bem buscam glória, honra e incorrupção, queridos. Glorificação do corpo, incorruptibilidade. Seremos honrados por Deus na ocasião da volta de Jesus. Casaremos com Ele. Esse é o grande mistério, o casamento do Senhor Jesus. Então estamos ausentes do Senhor com relação a isso. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 7 que estamos nesse cativeiro ainda do nosso corpo. Por quê? Porque ainda não se manifestou o que havemos de ser. O último inimigo a ser vencido é a morte. Por isso Jesus falou, eu ressuscitarei no último dia. Mas tem uma missão antes. Importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino de Deus. Estão conseguindo compreender que há uma clara diferença entre vida eterna e vida eterna? Estão entendendo o que eu estou falando? Quem está acompanhando a série entende o que eu estou falando. São duas vidas eternas. Temos hoje a vida de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, a vida eterna definitiva é na ocasião da volta de Jesus. Em vida, nós vamos conquistar essa vida eterna. Se perseverarmos até o fim, é óbvio. Amém, queridos? Então é isso o discurso que Jesus quis fazer. Vocês querem que eu reine agora? Vocês querem curtir a vida agora? Não! Vocês precisam entender o plano e o propósito de Deus. O plano e propósito de Deus importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino. Foi isso que o apóstolo Paulo falou em Atos 14. Neste mundo vocês terão aflições, vocês são como estrangeiros e peregrinos, vocês vão sofrer ameaças,
Se perseguiram o mestre, vão perseguir vocês. O mestre que vocês querem seguir será perseguido. E vocês serão perseguidos juntamente com ele. Vocês são ovelhas destinadas ao matadouro. Jesus não falou com essas palavras, mas eu estou interpretando, somando as escrituras. E isso deixou a multidão escandalizada. Amém, queridos? O foco do Evangelho é a eternidade, meus irmãos. Eternidade. Se nós tirarmos a eternidade do nosso coração, nós não vamos cumprir a nossa missão de fato, queridos. Nós vamos nos frustrar. Nós vamos viver murmurando, triste, preocupado, só focando em ter coisas, só focando em ter uma vida bem-sucedida, como na verdade é tribulação e angústia. Dependendo do nosso chamado, dependendo do ambiente que vivemos, Deus tem estratégias diferentes. Claro, Ele pode nos abençoar na área financeira para que nós possamos cumprir nossa missão, mas essa não é a regra, queridos. Olha quantos irmãos nossos estão morrendo hoje em dia, sendo perseguidos, torturados, perdendo tudo. Depende. Nós não buscamos a Deus por coisas. Eu quero buscar a Deus e creio que serei bem sucedido. Não coloca o coração nisso não, meus irmãos. Coloca o teu coração no chamado. O que Deus quer que eu faça? Não se compare com ninguém. Faça aquilo que Deus determinou para você fazer. Isso vai gerar em você alegria. Isso vai gerar em você contentamento, queridos. Piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Porque nada trouxemos para este mundo e sairemos nu. Nu viemos e nu sairemos daqui. Não devemos colocar o nosso coração nas coisas transitórias. Buscar a Deus para ter coisas, para ser bem-sucedido. Depende do chamado. Deus, em determinados momentos, vai chegar para você e falar, abandona isso. Mas, meu Deus, eu trabalhei 10 anos, eu conquistei isso, abandona. Teu foco não é esse. Mudança de estratégia. É o que Jesus fez com os discípulos. Abandona tudo, vem me segue. Foram chamados específicos. Eles tiveram que abandonar tudo mesmo, famílias, dinheiro, trabalho, tudo para poder seguir a Jesus. O propósito deles foi esse. Olha o que eles vão receber na eternidade. O fundamento das muralhas da cidade santa tem o nome deles. Os nomes dos 12 apóstolos. Olha só, queridos. Eles vão julgar a igreja na ocasião da volta de Jesus, os 12 apóstolos. Olha o privilégio. Olha o nível de galardão que eles vão ter. Depende de cada chamado, queridos. Amém? Então, basicamente, é esse o discurso de Jesus de João 6. Porque o povo foi atrás de Jesus porque ele multiplicou pães e peixes. Só que Jesus ele deu uma invertida. Calma aí, está tudo errado. Vocês estão me seguindo porque eu multipliquei os pães e peixes. Vocês estão me olhando como um Messias que vai fazer vocês serem bem-sucedidos nesta vida. Não. Tem que tomar a sua cruz, tem que estar disposto. E está disposto a fazer o que eu realmente quero que vocês façam? É isso, queridos. Essa é a nossa missão. Amém? Então, busque a Deus em oração, se encha da palavra, tenha o coração aberto para o que o Senhor vai dizer. E esteja disposto, que progressivamente Ele vai te dar uma missão. Se tua missão for ter grana para poder alcançar os que têm grana, amém. Você vai até desfrutar, como a rainha Esther. A rainha Esther ela foi levantada para poder libertar o povo hebreu de ser eliminado da terra. Não para poder desfrutar dos prazeres do palácio em si. Ela desfrutou? Desfrutou. Mas não era o carro-chefe da vida dela. Em Esther capítulo 4, Mardoqueu, o tio dela, falou: Esther, será que não foi para um momento como esse que você foi levantada a rainha? Se você não cumpriu tua missão, Deus de outra parte vai levantar outra pessoa. Então nós temos uma missão. Então, tem pessoas que vão ter grana. Não vão ser perseguidos fisicamente, embora terão aflições de outros níveis. Vão morrer ricos, curtindo assim uma vida até boa, porque foi a missão que Deus deu a ela. Não para ela curtir as coisas boas em si,
ela tem uma missão especial, mas ela teve grana. Não tem nada de errado que ser rico, queridos. As pessoas entendem tudo errado quando a gente fala da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade que a gente prega contra não é a prosperidade em si de ter dinheiro, porque não tem nada de errado ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter as pessoas. Agora, depende do chamado. Nem todos serão ricos. Nem todos vão ter uma condição financeira boa. Nem todos os fiéis terão grana. Nem todos aqueles que são fiéis em semear no reino e abençoar pessoas terão dinheiro. Não tem todos, queridos, nem todos. Você tem que ser honesto com as Escrituras. Basta ler vários exemplos aqui de pessoas que morreram pobres, sem nada. Vai lá, lê Hebreus 11. Então, queridos, nós temos que alcançar o equilíbrio da verdade. Amém? Então, Jesus está falando aqui no foco. O foco não é ter coisas nesta vida. O foco é cumprir a minha missão. Estar disposto, se possível, for abandonar tudo. Jesus não falou isso para aquele jovem rico? Uma coisa resta para você. Você está cumprindo muito bem os mandamentos. Amém. Mas falta uma coisa. Dá tudo que você tem aos pobres. Vem e me segue, que você terá um tesouro. E ele não abandonou tudo. Aquele foi o chamado que Deus deu para ele específico. Mas ele não estava disposto a abandonar as coisas desta vida para poder seguir a Jesus. E se nós não estivermos dispostos a abandonar tudo, nós não vamos vencer, por exemplo, na última semana de Daniel. Eu fiz uma gravação recente de 2 vídeos bem resumidos acerca das 70 semanas de Daniel. E o povo, por não entender da última semana, dos últimos 7 anos da humanidade, elas buscam a Deus por coisas. Então a igreja ela não está se preparando para a última semana. Porque de fato, quando chegar a última semana, nós vamos ter que abandonar tudo, queridos. E na metade da semana, então, quando o anticristo manifestar, não vai poder comprar e vender. Vamos fugir para o deserto, para lugares escondidos, para lugares determinados em cada região do mundo que Deus preparou para a sua igreja. Para ali Deus sustentar a sua igreja miraculosamente, como fez com o povo no deserto. Eles não tinham shopping, não tinham mercado, não tinham nada no deserto. Deus providenciou. E ali vai ser um tempo de provação. E a outra parte, que não fugir, Deus vai permitir que elas sejam mortas. E aí, esse é o retrato da igreja antes da volta de Jesus. Mas não. Quem não entende acerca da última semana de Daniel, prega a prosperidade mesmo. Nós vamos ser ricos. A igreja vai ter muita grana. Os ímpios vão olhar para a gente, vão querer esse Deus. Eu quero esse Deus. Que Deus é esse? Gênio da lâmpada? Esse que é o Deus que a Bíblia prega? Não. O que Jesus nos ensina em João 6 é exatamente o contrário. O Deus que você tem que seguir é um Deus que faz com que vocês estejam dispostos a perder tudo, inclusive a própria vida. Ao contrário, por isso que eu falo contra a teologia da prosperidade, porque ensina errado. O coração da teologia da prosperidade não está em Jesus, está no que Jesus pode fazer, está nas coisas desta vida. É essa multidão ensandecida atrás de Jesus, que Jesus deu a invertida. É exatamente essa mesma multidão que está correndo atrás de um político, que está correndo atrás de prosperidade, de coisas, tratando Deus como um gênio. Mas não entende de propósito, de missão, não tem um coração focado na eternidade, mas só nas coisas desta vida, e se tornam inimigos da cruz de Cristo. Porque só pensam no seu ventre, só pensam nas coisas terrenas. Aí quando vem um probleminha, uma crise financeira, ficam frustrados, tristes, abandonam até Deus. Em outros casos, Satanás ele vai mesmo dar dinheiro para você, e você está achando que é Deus que está te abençoando, mas é Satanás que está, entre aspas, te abençoando. Porque ele sabe onde está o teu coração. Se o teu coração e o meu estão nas coisas, Satanás ele vai te dar dinheiro. E você vai achar que é Deus que está te abençoando. Porque aquela riqueza que você está ganhando vai te afastar de Deus. Então, se é para afastar de Deus, eu vou dar mesmo. Jesus não foi tentado por Satanás no deserto? Te darei todos os reinos deste mundo, se prostrado me adorares. Quem é que estava oferecendo dinheiro, riquezas, glória para Jesus? O Pai? Não, Satanás. E ele faz a mesma coisa. Prostre e me adore. Olha aí, me adore. Mamon.
eu vou te dar todos esses reinos e todas essas riquezas. Não, queridos. Nós devemos adorar somente a um Senhor. E não ao Senhor dinheiro, mas ao Senhor Jesus. Esse é o discurso. Que já estou com 15 minutos. Não consegui dar continuidade. Eu acho que eu vou parar por aqui. Porque nós temos muitas verdades para falar aqui. Na última gravação nós paramos no verso 45. E eu quero novamente meditar nos versos 40 a 45. Acerca de Jesus ressuscitar no último dia. E especialmente no texto aqui. E serão todos ensinados por Deus. Jesus se referiu a Isaías 54. Em Isaías 54 fala acerca da união das duas casas. Lembra quando nós meditamos que Jesus falou com a mulher samaritana que o sexto marido não era dela e que Jesus se apresentou como seu sétimo perfeito marido? E que Jesus haveria de resgatar Samaria para se unir a Judá? As duas casas, judeus e gentios unidos, que é um corpo só. Né? E aqui cante ao estéreo, você que nunca teve filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada. Quem é essa mulher abandonada? O reino do norte, as 10 tribos. Samaria, que era a capital das 10 tribos, que foram dispersas por entre as nações pelos assírios, se misturaram com os gentios. Então vocês foram abandonadas pelo seu marido. Receberam carta de divórcio de Deus por causa da sua infidelidade. Mas ao mesmo tempo que eles foram expulsos, teve uma promessa deles serem restaurados através do corpo de Jesus na cruz, espiritualmente. Então em Cristo Jesus, tanto os judeus quanto o resto do mundo, essas 10 tribos, representado pela mulher samaritana, por Samaria, se uniram ao corpo de Cristo. Então agora você tem um marido, prometido para um marido, que é Jesus. Aí ele fala aqui no Isaías 54, né? Alargue o lugar da tua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Ou seja, a edificação da igreja estará cada vez crescendo. Milhares de pessoas entrarão nessa sua tenda. Está falando acerca de salvação de vidas. Né? Ele continua, não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tenha constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido. Olha aí a conversa com Jesus com a mulher samaritana, tremendo. Mas num cunho escatológico, queridos. Num cunho de glorificação, porque vai culminar na glorificação da igreja. Conforme está escrito em Ezequiel 37, a vara de Judá e a vara de Efraim, judeus e gentios, judeus e samaritanos, né? As duas casas serão unidas na mão do Senhor e nunca mais serão divididas em dois povos. Essas duas varas serão unidas para todo sempre. Glorificação do corpo. Né? E nesse contexto escatológico, no verso 13 de Isaías 54, e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Olha aí, está falando acerca do milênio. E isso que Jesus falou aqui, ó, eu ressuscitarei no último dia, e todos serão ensinados por Deus, como está escrito nos profetas. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Foi o discurso do Senhor Jesus diante da multidão. Amém, queridos? Aí ele continua, né, no mesmo contexto de que todos serão ensinados, diz aí 54, que eu estou lendo com os irmãos. Aí agora no verso 14, em retidão você será estabelecida. Num contexto de ressuscitar no último dia, olha só. A tirania estará distante, olha aí. A tirania estará distante, ou seja, de fato, Jesus vai libertaria aquele povo do Império Romano, só que Jesus não libertaria do Império Romano em si, mas libertaria do cativeiro, da morte. Então o povo na grande tribulação seria livre da tirania do anticristo, não eles em si, mas a descendência, a igreja do tempo do fim. Tá vendo? Quando Jesus vai libertar de fato o povo da tirania, não do Império Romano, mas do anticristo.
na ocasião da volta dele, queridos. Por isso Jesus falou para a multidão: eu o ressuscitarei no último dia. Vocês todos vão morrer. Todos vão morrer. Todos aqui. E eu vou ressuscitar vocês no último dia, se vocês realmente entenderem a mensagem. Estiverem dispostos a perder agora para ganhar depois. E não ganhar agora. Amém? Aí ele continua: o pavor estará removido para longe. O pavor não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que a atacar se renderá a você. Veja, sou eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. Fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você refutará toda a língua que acusar. Olha aí, a igreja que vai ser mais que vencedora depois da grande tribulação. Esta é a herança dos santos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Eu li Isaías 54, resumidamente, não li tudo, entre os versos 1 a 17, conectando com o que o Senhor Jesus falou para a multidão aqui no versos 41 a 45, e especialmente no 45. Depois Jesus falou por 3 vezes que ressuscitaria a multidão no último dia, e todos serão ensinados por Deus, dentro do contexto de Isaías 54. Nós vemos aqui que é um contexto de escatologia, queridos. Um contexto em que o Senhor Jesus vai fazer justiça para a multidão, não naquele momento, mas na ocasião da sua volta. Então todos os olhos serão enxugados. Todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugados. Lágrimas de quê? De tribulação, de angústia, de perseguição. Amém, queridos? Jesus, o tempo todo focando na eternidade, nesse discurso com a multidão. Aí ele continua, verso 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Jesus foi o único que viu o Pai. Ninguém jamais viu a Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Está conseguindo compreender agora? O foco de Jesus, que é a vida eterna? Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Esse pão que vocês querem comer vai acabar. Não tem poder para dar vida eterna para vocês. Só satisfaz a fome de vocês aqui na terra. Mas tem um pão que vocês precisam comer, que é o pão que dará vida eterna, que se vocês comerem desse pão, nunca morrerão eternamente. Morrerão fisicamente, mas eu vou ressuscitar vocês no último dia. O foco de Jesus é sempre a eternidade, queridos. Então, tem que passar por tribulação para poder viver eternamente. Então, come de mim, come do meu pão. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu vou morrer, porque através da minha morte e ressurreição, vocês terão a promessa também de ressuscitarem no último dia. Lembra que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas se ele ressuscitou, temos a esperança. Mas antes disso, temos uma missão nesta vida. Somos aqui apenas como estrangeiros e peregrinos, com uma missão. O foco é a eternidade, queridos. Verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: ele é canibalista? Eles não entenderam nada. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Verso 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. De novo, pela 4ª vez. Olha o foco. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira comida. Olha só, queridos. A verdadeira comida é a eternidade. Passar por tribulações para alcançar a eternidade. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, verso 56,
permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, aleluia, viverá eternamente. Glorificação do corpo, queridos. O foco é a eternidade o tempo todo. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Olha só o detalhe. Então, o povo estava ensandecido, só buscando a Deus pelas coisas passageiras. Olha o resultado desse discurso de Jesus, verso 60. Acabou que eu consegui dar continuidade, né? Mas tem outros textos que eu gostaria de ler com os irmãos, que talvez na próxima gravação eu finalize. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Vai fazer um discurso, meus irmãos, de eternidade. Vai fazer um discurso de que devemos padecer tribulações por amor a Cristo. A multidão vai dar as costas para a gente. Quer ter multidão te seguindo? É só não pregar eternidade e perseguição e tribulação. Só isso. Não prega nada sobre isso. Que deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz, andar em santidade. Não fala nada disso. Só prega sobre prosperidade. Teus sonhos vão acontecer. Você vai crescer, vai ser rico. Você vai ter uma vida maravilhosa de conforto. Deus é contigo. Aleluia. Meu irmão, se tu fala sobre isso, né? Quem crê que Deus vai te dar a vitória essa semana, digita amém aqui. Aí tem lá milhares digitando amém, amém, amém. Deus é conosco. Agora vai pegar esse discurso aqui. A multidão vai embora, queridos. Aí continua. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ou seja, Jesus está falando acerca da morte e ressurreição de Jesus e da missão que ele daria para a igreja. A missão de ser testemunhas. Testemunhas é ser dispostos a morrer. A raiz da palavra testemunha é Marte. Quem está disposto a, se possível for, dar a sua vida por mim? Sofrer tribulações, vergonhas. Aí ele continua. O Espírito é o que vivifica, verso 63. A carne para nada aproveita. Olha aí. Um dos solos que não frutifica é aquele solo que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, deixando-a infrutífera. Então a carne para nada aproveita. Vocês estão preocupados demais com as coisas materiais. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós. Por quê? Porque Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, verso 66, de todo esse discurso duro de Jesus, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Não somente a multidão, mas também muitos dos seus discípulos, queridos, que andavam com ele, próximos dele, abandonaram. Olha só. A multidão e discípulos próximos abandonaram Jesus por causa desse discurso. Isto nos diz o quê? Que aqueles discípulos mais próximos também estavam com a mesma intenção da multidão, de ser próspero nesta vida. Então perguntou Jesus aos 12, só restaram 12. Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Só que Pedro respondeu e entendeu a mensagem. Para onde iremos, Jesus? Para onde nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Opa, Pedro entendeu. Eu tenho a vida eterna contigo. Eu ressuscitarei no último dia. Eu vou viver contigo 1000 anos e por toda a eternidade. Vale a pena sofrer nessa vida passageira. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, verso 70. Não vos escolhi em um número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Está falando acerca de Judas Iscariote. Referisse a ele. Referisse Jesus a Judas, filho de Simão Iscariote.
porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Olha o contexto, queridos, do discurso de Jesus, vida eterna. Para finalizarmos, eu acho que dá para finalizar aqui. Colossenses capítulo 1, versos 3 a 5. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, olha só, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Por causa da esperança da eternidade, vocês estão amando uns aos outros, têm a fé em Cristo Jesus. Vocês estão trabalhando por causa da esperança da eternidade. Tanto que no mesmo contexto, Colossenses no capítulo 1, verso 26, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória eterna. Esperança de ser ressuscitado no último dia e os que estiverem vivos no final da grande tribulação transformados. Esperança da glorificação do corpo. O mistério, grande é esse mistério, o mistério do casamento do Senhor Jesus com a sua noiva. O mistério do toque da última trombeta em Apocalipse 10. Depois do toque da última trombeta, do sétimo anjo que tocará a sétima trombeta, cumpre-se-á o mistério. Qual é esse grande mistério? O casamento de Cristo Jesus com a sua igreja. Se você não assistiu, escreve aqui meu nome e bota grande é esse mistério. Nós vamos compreender que exatamente o grande mistério é a ressurreição da igreja. E os vivos no final da grande tribulação transformados. E o grande casamento para que nós possamos celebrar com Cristo Jesus as bodas do Cordeiro por 1000 anos nesta terra. E depois por toda a eternidade. Queridos, o foco do Evangelho é a eternidade. Se nós tivermos com a eternidade no nosso coração, nós estaremos caminhando para estarmos com Cristo para todo sempre. Se o nosso coração está nas coisas, nós estaremos fadados a abandonar, como os discípulos abandonaram a Jesus. Boa parte dos discípulos. E a multidão também. Amém, queridos? O foco do Evangelho é eternidade. É por causa dela que estamos aqui dispostos a sofrer por amor a Cristo. Importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino de Deus. Esse é a suma do discurso de Jesus nesse capítulo 6 de João. Amém, queridos? Conseguimos finalizar então o capítulo 6 de João. Achava que não fosse finalizar, mas o Espírito deu graça e nós conseguimos finalizar. Até a próxima gravação, em que daremos início ao capítulo 7. Que o Senhor nos abençoe.